Boa tarde, traders. Estamos encerrando a primeira semana de trading de 2019, né? Vamos ver o que aconteceu essa semana passada. Os futuros de ações despencaram quarta-feira durante a noite. Apple anunciou uma redução na sua previsão de receita trimestral pela primeira vez desde 2007. A volatilidade continuou esta semana. O positivo, índice de ações de referência dos Estados Unidos, a S&P 500, estabeleceu um recorde histórico dia 20 de setembro. O alto, né? O índice de Dow fechou em seu recorde dia 3 de outubro em 2018, negativo. Será que o segundo ano de baixo nos Estados Unidos desde o colapso financeiro de 2008. Para o ano 2018, o S&P 500 caiu 6,2%, o Dow caiu 5,6%, o Nasdaq caiu 4% em 2018. O S&P 500 e o Dow caíram um pouco em 2015, mas o Nasdaq ficou mais alto naquele ano. O mercado de ações em 2018 foram marcado por muita volatilidade ao longo do ano, particularmente em fevereiro e novamente em dezembro. Apenas nos últimos 10 dias de negociação aconteceu 6 vezes que o Dow caiu mais de 350 pontos, incluindo uma queda de 653 pontos na véspera de Natal. Feliz Natal, gente! Pior perda de pontos jamais registrado. Quando os investidores retornaram em 26 de dezembro, o Dow aumentou 1.086 pontos, o que foi um ganho de pontos absolutamente inédito na história dos mercados. Falando sobre a volatilidade, a Dow tem se movimentado mais de 1.000 pontos em uma única sessão, apenas 8 vezes em sua história. 5 dessas vezes ocorreram em 2018, né? Volatilidade, gente, incrível. Das 505 empresas do S&P 500, apenas 160 registraram um ano positivo em 2018. Menos de um terço, pior ano desde a grande recessão, menos de um terço que realmente registraram um ano positivo. Depois de uma queda de mais de 500 pontos na quinta-feira, esta semana o Dow subiu quase 750 pontos na sexta-feira, para terminar a semana subindo 1,6%, encerrando em 23.433. Vamos ver 27 mil de novo? Vamos ver, né? S&P 500 subiu 1,9% na semana, encerrando em 2.532, e Nasdaq subiu 2,3% para ficar em 6.739. Índice FTSE All World, quer dizer, todo mundo, né? Acompanhando milhares de ações globalmente em diversos mercados. Globalmente, esse mercado caiu 12% em 2018. Então, índices dos Estados Unidos mais baixos, assim, uns 6%, 4%, assim, mas globalmente 12%. Incrível, né? Foi o pior desempenho do índice desde a crise financeira global e é uma reversão acentuada desde 2017, que viu um ganho de quase 25%. Temores sobre a saúde econômica da China já se espalharam pelos mercados financeiros. O índice referencial do país, o Shanghai Composite, caiu entrando no mercado de urso em junho e tem caído 25% desde o início de 2018, tornando-se globalmente o índice de ações com pior desempenho para o ano inteiro. Outro índice chinês, o composto de Shenzhen, que inclui muitas empresas de tecnologia, caiu por mais de 33%. O índice Hang Seng de Hong Kong registrou queda de cerca de 13,6%. Índice sul-coreano, o Kospi, caiu 17% em 2018. Nikkei do Japão caiu 12%. Maior parte da Europa baixou por mais de 10%. O DAX caiu mais de 18% em 2018. Fabricantes de carros alemães foram duramente atingidos por medos de guerra comercial e também esses novos testes de emissões. Vencedores para 2018, ganho do Sensex da Índia de quase 3%, parabéns, e Bovespa do Brasil trouxe um desempenho estelar de mais de 15%.
Temas que têm mais influenciado nos mercados globais em 2019 incluem taxas de juros nos Estados Unidos mais altas, o dólar dos Estados Unidos mais forte, guerra comercial entre os Estados Unidos e a China também, preços mais baixos do petróleo e surgimento de líderes populistas nas duas maiores economias da América Latina, México e Brasil. Ações brasileiras subiram para recordes depois que o presidente Bolsonaro disse que planeja vender dezenas de empresas estatais e também escolheu alguém treinado na América do Norte, o Paulo Guedes, como seu principal conselheiro econômico. Bolsonaro enfrenta um duro desafio na reforma do generoso e exaurido sistema previdenciário do Brasil. Tal reforma é fundamental para sustentar a atual recuperação do mercado. Esta semana a Europa e as Américas encerraram mais altos, né? A Espanha foi o ganhador da Europa, subindo 2,9%. Canadá ganhou só 0,04%, enquanto a Bovespa ganhou 4,5% e o Merval da Argentina subiu 6,6%. Na Ásia, por maior parte, ficou mais baixo, somente a China subiu por 0,8%. O maior perdedor foi Taiwan, baixando 3,5%. Bitcoin baixou 3,3% essa semana para ficar em 3.812 dólares por moedinha. O Banco da Comunidade Europeia, o BCE, está para terminar suas compras de ativos. Tem empurrado bilhões de euros para mercados de maior rendimento como Polônia e Hungria. Pode forçar as autoridades monetárias da Europa e Europa do Leste a efetuarem aumentos de taxas, algo que tem resistido por muito tempo, né? O Banco da Comunidade Europeia também está procurando reduzir atividades ilegais, estará encerrando a emissão de notas de 500 euros. O que a gente vai fazer agora com sem essa nota de 500 euros, né? 17 de 19 bancos centrais nacionais na Europa vão encerrar a produção desta nota até dia 27 de janeiro, este mês, este ano. Por quê? Né, que essas notas são de grande valor, portáteis, né? Só um papelzinho que tem valor de equivalente a R$ 2.135 cada cédula, gente, né? Então tem realmente tem a má fama de ter sustentado o terrorismo e tal. Até essa nota tem, sabe como nós dizemos o 50, chamamos de onça, né? Vai levar 5 onças para comprar tal coisa, né? Eles chamam essa cédula de Bin Laden. A Irlanda registrou um superávit orçamentário de 100 milhões de euros, que é equivalente de 103 milhões de dólares em 2018. É seu primeiro superávit desde a crise financeira de 2008 e a Irlanda espera ver outro em 2019. Na quarta de manhã foi visto que a curva de rendimento do Tesouro dos Estados Unidos entre o curto prazo de 3 meses e o de 2 anos continua a estreitar. O de 3 meses está em 2,4%, enquanto o de 2 anos está em 2,46%, pertinho, 6% pertinho, né? Não é um bom sinal para os investidores que esperam que não haja uma recessão em 2019. Frequentemente é visto, né, essa inversão ou a inversão dessa curva do curto prazo para longo prazo, né, que indica que vem uma recessão logo. Produção bruta da OPEP caiu mais que em quase 2 anos com cortes na Arábia Saudita. A OPEP cortou sua produção por 530 mil barris por dia para 32,6 milhões de barris por dia. Corte de somente 1,6%, mas é grande, né? Para eles, a produção da Líbia caiu 11% por 1 milhão de barris por dia em dezembro e a produção do Irã caiu 4% no mês passado para 2,92 milhões de barris por dia, totalizando uma redução de 23% para a Irã desde as novas sanções dos Estados Unidos. Petróleo bruto dos Estados Unidos terminou a semana 6,8% mais alto, ficou em 48 dólares e 19 centavos por barril. Brent internacional subiu 9,6%, encerrando em 57 dólares e 27
centavos. Se você quisesse comprar um barril de petróleo, agora os preços estão subindo. Ouro fica quase plano, subindo somente 0,2% para 1.286 dólares e 30 centavos por onça, e prata subiu 2% para ficar em 15 dólares e 75 centavos, quer dizer, por onça. Investidores estrangeiros gostam do presidente argentino Macri. Ele está enfrentando incerteza para sua eleição em outubro devido a uma economia em recessão e inflação perto de 50%. Investidores, apesar do fato que tinham realmente uma boa semana nos mercados, investidores temem que os eleitores possam recorrer à ex-presidenta populista Cristina Fernandes. Há eleições presidenciais para vir na Nigéria, África do Sul, Indonésia. A Tailândia também deve realizar uma votação no dia 24 de fevereiro, até que, enfim, depois de vários atrasos, desde que o partido governante assumiu o poder em um golpe militar sem derramamento de sangue em 2014. Investidores estão preocupados com a possibilidade de mais agitação social. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata tem ganho influência significativa contra o presidente dos Estados Unidos, Trump, depois de retomar uma maioria na Câmara dos Representantes, que é metade do nosso Congresso. Eles tomaram posse num rearranjo do equilíbrio de poder de Washington na quinta-feira. A economia chinesa é afetada por uma perspectiva comercial sombria e tentativas do governo de frear empréstimos arriscados após um rápido aumento nos níveis de endividamento. O crescimento chinês em 2018 foi o mais fraco desde 1990. Analistas projetam que 2019 será ainda pior. Agora eu te pergunto, quem está ganhando nessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? Quem tem a economia que está mais saudável, né? O setor industrial da China contraiu pela primeira vez em 2 anos e meio em dezembro. Mais investidores agora apostam na perspectiva de uma desaceleração econômica global significativa nos próximos 18 meses. Fabricante de chips para computador, AMD, subiu 73% este ano, tornando-se o melhor estoque do S&P 500 em 2018, apesar de ter caído 46% desde o meados de setembro. Imagine o quanto poderia ter subido se não tivesse caído esse tanto, né? A empresa está se beneficiando de um aumento em demanda por computadores. O TripAdvisor, né, que é avisador de coisas de viagem, né, foi o quarto melhor estoque do S&P 500 em 2018, graças a um setor saudável de viagens e turismo. Mas vendedores é descoberto, quem está vendendo curto, né, está aumentando as ações, antecipando uma queda no próximo ano. Nos Estados Unidos, a cadeia de alimentos rápida casual Chipotle tem subido 46% sob a direção do novo diretor executivo Brian Niccol, uma das melhores ações de 2018. Na quinta-feira, ações da Apple estavam prestes a abrir mais de 8% mais baixo. Se lembra que a Apple foi primeiro para ultrapassar $1 trilhão, né? Agora tem baixado muito esse ano, né? Um declínio de 8% que eliminaria mais de 55 bilhões de dólares de valor de mercado. Isso devido a uma queda nas vendas de iPhone na China, onde se realizam 15% de suas vendas de iPhone e quase 20% da receita total da Apple. Os fornecedores da Apple vão sofrer depois que a gigante de tecnologia cortou sua orientação de receita no primeiro trimestre para 84 bilhões de dólares, desde 89 a 93 bilhões de dólares, né? Tesla, ações baixaram novamente na quinta-feira após uma queda de 7% na quarta-feira devido a preocupações de rentabilidade futura, corte nos preços nos Estados Unidos para todos os veículos para compensar uma redução em créditos fiscais para veículos verdes e também não conseguiu atingir o seu alvo trimestral de entregas no sedã modelo 3. Permaneceu não rentável para os primeiros 9 meses de 2018. O fluxo de caixa continua sendo uma grande preocupação para os investidores em Tesla.
outro fabricante de automóveis, GM, na quinta-feira informou que as vendas de veículos novos nos Estados Unidos caíram 2,7% no quarto trimestre, com quedas na maioria de suas marcas, já que isso é Chevrolet, Cadillac, coisas assim, Buick, com quedas na maioria das suas marcas, já que as vendas de automóveis novos nos Estados Unidos parecem ter enfraquecido em 2019. No Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May pode começar outra rodada de conversa. Conversa. Já termina esse negócio, né? Mas ela está prestes a fazer outra rodada de conversa na União Europeia sobre Brexit, que é marcado para se iniciar dia 29 de março. Ela procura garantias jurídicas de um chamado Plano B, destinado a evitar uma fronteira difícil com a Irlanda e baseado no acordo aduaneiro provisório entre o Reino Unido e a União Europeia, será por um tempo limitado. Caindo fora do bloco sem oficializar as normas da saída, resultará em turbulência, para falar pouca coisa, né? Possivelmente colocando o país em recessão. Atingir um acordo minimizaria os danos gerais à economia. Os agricultores do Reino Unido também enfrentam custos crescentes se o país deixar a União Europeia sem um acordo. Tarifas de exportação surgirão e expensões de fronteira diminuiriam o tráfego através dos portos, que piora o negócio, né? Então, a melhor coisa é resolver todas essas coisas antes de realmente desligar-se. A China aterrissou. Quer dizer, não, a China alunizou. O que é isso? Alunizou quer dizer que pousou, né, com sucesso sua nave espacial Chang'e 4 no lado escuro da Lua. Você viu? Você viu? Tava com o telescópio. Você viu no outro lado da Lua, né? Tornando-se primeiro da história a tocar a superfície lunar não vista por aqueles na Terra. O próximo alvo da China é de colocar astronautas em uma base lunar na década de 2020 e enviar várias sondas para Marte e depois para o Sol. Não, brincadeira. Só para Marte. A gente vai parar por aí. O presidente mexicano Obrador não ajudou incerteza de investidores já nos limites quando ele cancelou a construção de um aeroporto com valor de 13 bilhões de dólares. Algumas preocupações foram amenizadas depois que ele postou um plano fiscal conservador para 2019 e depois que detentores de títulos aceitaram uma oferta do governo de recomprar dívida valendo 1,8 bilhões de dólares usada para financiar a construção do aeroporto. Pois é, né? Ele disse que a gente vai encerrar essa construção. E aí? Nosso dinheiro, nossos títulos que nós compramos. O presidente da Sears, Eddie Lampert, divulgou sua oferta valendo 4,4 bilhões de dólares para comprar 425 lojas falidas. Ele está tentando manter vivo o varejista de 125 anos. Gente, se ele conseguir ressuscitar e resgatar Sears, ele está quase que nem Jesus, para ressuscitar um morto, que Sears está quase morto, né? Ele ofereceu também um plano backup para comprar pelo menos 250 lojas, caso os consultores da empresa não considerarem viável a oferta inicial. Na China, o presidente Xi Jinping disse numa reunião em Pequim que a China reserva-se o direito de usar força para trazer Taiwan sob seu controle. Gente, Taiwan está quase independente, faz mais de 60, 70 anos por aí, né? E agora ainda a China está dizendo, não, Taiwan é nosso e nós vamos usar força para, né, trazer de volta. Será que taiwanês vai ficar bem feliz com isso? Acho que não, né? Mas a China diz que vai se esforçar para alcançar uma reunificação pacífica com a ilha autogovernada. Na Coreia do Norte, o líder supremo Kim Jong-un disse que está pronto para se reunir com o presidente Trump a qualquer momento para desnuclearizar a península coreana. Boas notícias, mas ele alerta para um caminho alternativo, quer dizer que a gente não vai cooperar se as sanções e as pressões dos Estados Unidos continuarem. Gente, cara com corte de cabelo esquisito, se comportar, então, vão embora as sanções.
É tão simples assim. A primeira audiência no julgamento dos acusados de matar o jornalista saudita Khashoggi foi realizada na quinta-feira em Riad. O Ministério Público está buscando punição para 11 suspeitos no caso, incluindo a pena de morte para 5 deles. E se Mohammed bin Salman, sei lá que é o nome dele, né? Se ele for cúmplice, né? E tá buscando pena de morte para os que fizeram, e ele foi que mandou, e ele que está governando o país. Gente, isso é muito delicado, delicadíssimo, né? Ministério de certo. Estados Unidos deu um aviso preventivo ao Irã na quinta-feira contra o prosseguimento planejado de 3 lançamentos de foguetes espaciais. Mas a gente só quer ir ao espaço. Né? O que tem errado com isso? Os Estados Unidos está dizendo que violaria uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Não é somente os Estados Unidos, não. É a organização da ONU, né? Está dizendo que, ó, Irã, calma-te aí, não está fazendo esse negócio de foguete, porque sabemos que os foguetes usam tecnologia de mísseis balísticos, né? Se Irã parasse com esse papo de, ó, vamos matar Israel e nós vamos destruir também os Estados Unidos, né? Se eles parassem com esse papo, então não teria problema com lançar fogos ou quer dizer, foguetes e fazer energia nuclear, né? 500 pessoas mais ricas do mundo perderam 451 bilhões de dólares em 2018. Tá chorando? Você tá chorando. Eu sei que você tá chorando para esses ricos. É uma reversão acentuada de 2017, né? Quando coletivamente eles adicionaram $1 trilhão às suas fortunas. Bilionários em Singapura obtiveram o melhor em termos de dólares, ganhando $2 bilhões e meio. Empurrou a riqueza dos mais ricos do país de Singapura para um patrimônio coletivo de $38 bilhões. Entre os bilionários do mundo, os bilionários... desculpe se eu estou falando sobre você, né? Fora... Entre os bilionários do mundo, os bilionários norte-americanos sofreram maior perda deste ano em $76 bilhões. O Jeff Bezos, da Amazon, por sua vez, conseguiu adicionar, enquanto todo outro mundo tá perdendo, né? Ele acrescentou $24 bilhões à sua bolsa. Deixa eu verificar que tá no não foi esse tanto, não. Elevando seu patrimônio líquido para $123 bilhões. Ai, caramba! Ele, no entanto, perdeu $45 bilhões no segundo semestre de 2018. Poderia ter sido $168 bilhões, mas trocadinho, né? Quando os mercados acionários caíram de um pico em setembro, ele teria se enriquecido ainda mais, né? Apesar da perda total de bilionários chineses de cerca de $76 bilhões esse ano, alguns dos mais ricos do país ainda saíram na frente, incluindo Lei Jun, que é fundador da Xiaomi Corporation. Só ficou em segundo lugar atrás de Bezos entre os maiores ganhadores de 2018, adicionando somente $8,6 bilhões à sua fortuna. Não conseguiu hoje tanto quanto né, o Jeff Bezos da Amazon. Ele só ficou com $8,6 bilhões para ele, né? Difícil a vida. Em Macau, que é uma ilha de fala português, sabia disso, né? Ilha no território chinês, mas de fala português, oficialmente. Realmente não tem muita gente aí que fala mais português, mas oficialmente que ainda é a língua ali, a receita proveniente de jogos de azar, que é tipo Las Vegas de China, né? Proveniente de jogos de azar, cresceu mais de 14% para ficar em $37,6 bilhões em 2018. Né? Acrescenta muito dinheiro à economia. Quer dizer, acrescenta, não sei, né? Porque a maior parte são os chineses que estão indo aí para fazer os jogos, né? Eles que estão tirando do seu próprio bolso para investir na economia chinesa. Foi o segundo ano consecutivo de ganhos, à medida que a demanda chinesa por
videojogos se recupera de uma queda prolongada. 400 milhões de pessoas na geração milenial na Índia e 79 milhões de pessoas de mileniais na Indonésia votarão nas eleições nacionais em 2019, muitas pela primeira vez. No primeiro semestre de 2019, 1 bilhão de asiáticos elegerão os próximos líderes das duas maiores democracias da região. Acontece, né, com os países da próxima geração que pensam um pouco diferente, agora está votando em números maiores. E para terminar, a startup chinesa de café Luckin pretende abrir 2.500 novas lojas este ano, ultrapassando assim a famosa Starbucks, né, como a maior cadeia de café por número de estabelecimentos na segunda maior economia do mundo. China sempre procura executar de maneira melhor alguma ideia estrangeira, ou talvez seja aculturar algo estrangeiro para melhor caber dentro do ambiente local. Minha previsão é que esse negócio vai crescer, né? Se eles estão instalando essas novas lojas agora, Marcelo vai ter problema, que eu sei de viajar com ele, que a primeira coisa que ele procura quando pousamos é onde está o Starbucks, onde está o Starbucks. Se ele for à China, vai ter que procurar um Luckin, né? Mas, quem sabe a gente vai também um dia para tomar café junto, seria bom, né? Boa sorte para esse ano de 2019 e até semana que vem, tá?